Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalaú e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, um blog que tem textos, blog totalmente tradicional, www.orumilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog se você gosta de ler, são muitos anos de texto, começando lá na época do Orkut, assuntos discutidos lá, assuntos discutidos também no Yahoo Grupos, ninguém lembra disso, né? Grupos de colaboração por e-mail, tem lá temas, contribuições na época, discussões, resultados de discussões que eu tive com pessoas extremamente inteligentes, ou de autoconhecimento, né, tanto na área de candomblé e outras, cara, tá tudo resumido lá em dezenas de textos. Bom, se quiser ver esse repositório, vá no blog, você vai ter lá um bom exemplo disso aí, de coisas importantes que eu aprendi. Muito bem, então nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, você vai ver uma discussão, ou seja, uma conversa mais leve que eu vou fazer sobre dois casos interessantes que são novidades assim, termo, né? Não são novidades, né? Que é o caso de Adjé e Abiku, na verdade Adjé e Ebeorum, tá? Eu vou fazer uma passada desses dois casos, explicando objetivamente quando é que você deve se preocupar com isso e quando é que você não deve se preocupar com isso. Muitas vezes quando você não deve se preocupar, né? Esse vídeo é muito parecido com o que eu fiz recente sobre Bori, né? Quais são os casos que você deve usar Bori, que o Bori faz sentido ou não. Porque eu já tenho vídeo sobre Bori extensivos lá, que não preciso nem mais complementar. E mesma coisa, eu tenho vídeo sobre Adjé, tenho vídeo sobre Ebeorum, mas esse dá uma geral, se você pegar no assunto, você não ficar vendo vídeos longos, ele vai dar uma geral para ver se você se encaixa na situação. Então é um vídeo bem prático, né? Não é uma repetição de assunto, gente. Eu não estou aqui repetindo assunto, eu estou fazendo uma abordagem um pouquinho diferente, um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais simples, para as pessoas poderem entender, tá bom? Então se você quiser ver eu falar sobre esses dois assuntos, continua, se não, procura outro vídeo que você queira. Bom, vamos lá. Começando então para quem ficou, os 3 ou 4 aí que ficaram, né? Ou 1 ou 2, sei lá. Então, a primeira coisa, antes de eu começar no assunto de Adjé e Abiku, né? Eu estou abordando esse assunto por quê? Porque de vez em quando as pessoas cansam. Cadê meu café? Ah, tá aqui. De vez em quando as pessoas cansam de alguns assuntos e ficam inventando novidades para perturbar a vida das pessoas. São pessoas que precisam de novidades. Isso é igual aquele caso de gente que começa a descobrir, né? Começa a fazer os outros dizer que os outros têm um orixá que ele nunca fez. Ah, você é uma cabeça rara. Aí a pessoa, eu adoro ser uma cabeça rara. Já viram essa frase, né? Mesma coisa, Adjé e Ebeorum, ou Adjé e Abiku, vou explicar as diferenças rapidamente. Se enquadra nesse sentido também, né? As pessoas viram quando procuram problemas para se coçar, né? Mas, então por isso que eu estou falando. Porque é o seguinte, para você entender esse negócio, você tem que, para você poder entender a questão do Adjé e Abiku, é necessário um entendimento teológico, tá? Assim, se você não for na teologia, não entender o sentido daquilo, você não vai entender. E isso aí é um aspecto muito curioso dessas falas que eu faço de Fá aqui, das coisas que eu faço de Fá. Por quê? Porque é o seguinte, gente, olha só. A religião não é um amontoado de espíritos, um amontoado de crendices, de fetichismo, de animismo. Essa não é uma religião de animismo e fetichismo. Então não é um monte de coisas, de fenômenos, de magias que aparecem. Não é isso. Se fosse isso aqui não seria uma religião, seria só um culto qualquer aí que junta magia, feitiçaria, entendeu? E não é isso. Assim, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de Fá, fala de candomblé, né? São dois cultos separados, né? Eu já expliquei por que eles são separados, né? Ou então, não sei. Vai ter uma explicação em algum dia. Eu já fiz várias, mas eu sempre faço novas, né? Então, são dois cultos que pertencem a uma religião. E essa religião, na realidade, ela traz as explicações sobre o que acontece aqui com a gente, está num contexto geral, entendeu? Existe um contexto geral, que é uma descrição geral desse supernatural, da nossa relação com Deus, do nosso objetivo de vida, por que vivemos, por que nos relacionamos, coisas que podemos esperar de Deus, coisas que não podemos esperar dessa relação. Então existe um contexto para você poder entender.
Isto não é eu quero ressaltar que as pessoas não podem ter a imagem de que isso é um monte de coisinhas, né, um monte de bolinhas assim, de assuntinhos assim, que vão, esse aqui, que eles têm às vezes uma amarração frouxa entre eles, aí o cara inventa mais uma amarração aqui, né, sabe, como se tivesse um assunto aqui e um assunto aqui. Aí você, eles estão ligados assim, aí o cara inventa mais uma aqui, mas isso aqui não é verdade, isso aqui é forte, isso aqui é fraco. Não é isso, existe lá uma pirâmide, né? Existe uma estrutura complexa e completa, né? Quando a gente fala de religião, complexa e completa, no qual todos esses assuntos estão amarrados, assim, perfeitamente amarrados, tá? E é isso que eu tento ficar aqui passando quando eu falo para vocês, quando eu falo de teologia baseado, né, nos mitos, né, nos textos, na tradição oral. É isso que eu faço, passar esse conjunto, passar essas amarrações, porque quando você entende a amarração, fica mais fácil você entender os pedaços, né? Isso é o óbvio, né? Então quando a gente fala de Adjer, ou fala de Ebiorum, quando você entende no contexto por que aquilo ali está daquela maneira, aí você vai entender algumas coisas que, facilmente, algumas coisas que podem ser, e algumas coisas que não podem ser. Isso passa a ser natural, entendeu? E por isso que eu fico batendo aqui, vocês têm que entender a teologia, porque eu fico explicando e tal, mitos. Eu sei que falar de mitos, historinhas, é complicado, porque às vezes você fala uma história e a pessoa que você está ouvindo, às vezes a pessoa não consegue entender a história, né? E daí a pessoa não faz a ligação da história com o simbolismo, né? Porque a religião é simbolismo, sabe disso, né, gente? Religião é simbolismo. Você tem um texto, aquele é simbólico, e dali você extrai valores, você extrai ética, você extrai símbolos, né? É interpretativa, né? Os textos foram feitos para isso, para você aprender dessa maneira. E por que foram feitos dessa maneira tão difícil assim? Porque é a maneira mais fácil com que qualquer pessoa consegue aprender. Você vê uma história, você vê um negócio, você entende o significado, você entende a interpretação. A religião não vem com as regrinhas escritas assim. É por isso que eu falo que aquele modelo que os cubanos adotam, aqueles tratados, aqui tem um monte, aqui nem uso. Então, daqueles tratados com tudo assim, esse Odu que o Candomblé também usa, né? Vou dizer porque também o Candomblé que não entende nada de Odu e nada de Fá, não entende nada. Ele tem lá, esse Odu aqui, Ossá, é isso e aquilo, quando sair é isso, entendeu? E tem gente que acha, não, quando você vê Ossá, aquilo vem para você, aí você vai sofrer o Ossá. Tem vídeo que eu falo sobre Ossá. Estou dando esse exemplo de Ossá porque é o exemplo que está lá, o Gonfum também tem uns Odus amaldiçoados. Mas eu acho que quase no Candomblé, quase todos os Odus são amaldiçoados, só que não é amaldiçoado aqui, é o Bará, o B, talvez, não sei. Todo mundo, esse pessoal de Búzios que joga por Odu no Candomblé, todos os Odus são terríveis, são ameaçadores. O cara vai lá, puta cara, é isso, entendeu? Todos, tudo ali para botar medo. O cara recebe um Odu como se aquela praga caísse na cabeça dele. Meu Deus do céu, não vou no jogo, vai cair uma praga em mim. Entendeu? Então, o pessoal não entende nada, né? Então é interpretativo, eu estou falando disso aqui. Então, a teologia permite você fazer essa compreensão geral, tá certo? Bom, e o interessante, existem vários aspectos aqui, e que aí, qual é a parte disso? Que essas coisas aí, a religião procura explicar esse supernatural que afeta a gente no mundo natural, né? Olha só, o entendimento da religião, dessa e de todas as outras, é que existe nós no mundo natural, nós estamos aqui vivendo, estamos aqui, né, fazendo a nossa vidinha normal, né? Mas em torno da gente, fazendo parte aqui, né, nós estamos aqui no meio, você faz esse... Caraca, tô ficando velho, né? Essa exemplificação aqui, né? A gente está com o mundo natural aqui, a Terra, nós estamos vivendo aqui, e tem um supernatural aqui em volta da gente. Supernatural. O que são? São forças que a gente não conhece, forças que a gente não domina, onde está o domínio da magia, dos espíritos atuando. Basicamente, magia são espíritos atuando, que são forças que existem e que atuam aqui e que nos influenciam diretamente, porque esse supernatural faz parte colado direto com o mundo natural. Nós estamos na mesma dimensão, né? Então, o mundo natural e esse supernatural estão na mesma dimensão energética. É isso que nessa religião a gente chama de Ayer, né? Sendo que o Orum
é aquele supernatural, superior, no qual estão as divindades e que é separado desse troço aqui. Mas esse aqui. Então, o que importa é o Aie. O grande contexto nosso é o Aie, que é o mundo natural, mais o supernatural que está aqui. Olha como esta religião, estou falando completa e complexa, busca explicações, tem explicações e conceitos para passar para você o que acontece com a gente. Por que certas coisas acontecem com a gente, tem efeito, por quê? Porque nós, no mundo sobrenatural, além de estarmos lidando com as nossas coisinhas do dia a dia, nós também estamos lidando com algumas coisas neste contexto supernatural. Tá? E aí eu vou fazer algumas afirmações assim. A primeira coisa, que tudo isso aqui é criação de Deus. Deus criou esse sistema aqui. E esse supernatural foi criado por Deus, né? Eu não quero me estender muito nessa explicação de novo de Aie aqui, porque eu acho que já fiz outras vezes, mas eu acho importante porque para entender a amarração do Adjé e do Ibeurum, tá? Deus, quando criou, ele falou assim, olha, essas pessoas precisam de ajuda, eu preciso ajudá-los, né, na vida. Aí o supernatural é este contexto no qual a gente consegue manipular e ter essa ajuda distinta do mundo natural. O mundo natural você ajuda dos seus amigos, seus parentes, né, aquele negócio todo. Mas e o supernatural? O natural você tem um contexto maior. Então Deus criou nisso. É claro que quando ele cria esse supernatural, você pode fazer qualquer coisa, né? São os dois efeitos, para o bem, né? É a faca de dois gumes, né? Porque você pode fazer para o bem ou para o mal, né? E é o que acontece. Como ele já existe, não tem um filtro aí no supernatural. Não, isso aqui pode porque é bom, isso aqui não pode porque é ruim. Não tem filtro. Ele permite. Aí, o uso bom ou ruim que você vai fazer disso faz parte do quê? Daquela coisinha chamada livre-arbítrio, no qual a gente pode escolher o que a gente vai fazer, né? Então cabe a nós, a nossa decisão, né? Escolhermos fazer o bem ou escolhermos fazer o mal. É isso que a gente tem que estar atento, tá? Então o supernatural existe. Então, esse supernatural existe e nos afeta em vários aspectos, em muitos aspectos. E dois deles eu vou falar aqui que afetam as pessoas no dia a dia, trazendo consequências e tal. Alguns justificados, não justificados, tudo tem um motivo. De novo, quando você entende pela religião, você vai entender todos os motivos. Por que isso? Por que aquilo? Porque tudo tem um motivo. A matriz aqui, né, é bem complexa e bem costuradinha, muito costuradinha. Por isso que eu falo, né, para todo mundo que eu já fiz uns 2 vídeos, eu queria até fazer um terceiro, eu desisti para falar mal dos criacionistas, gente que acha que tudo isso aqui nasceu natural. Cara, é impossível ser criacionismo, cara. É impossível. Quando você ouve o pessoal da TDI, né, da teoria do design inteligente, você entende que, cara, o número, estou te falando só pela parte física nossa, o número de detalhes, de minúcias, de complexidade excede, é impossível isso ter sido de origem natural. Impossível, cara, impossível. Não tem como. Lamento. Não dá para aquilo acontecer. A mesma coisa, eu falo pelo ponto de vista supernatural de religião. Cara, as coisas se amarram e se justificam de uma forma que, cara, é impossível isso aí acontece por acontece. Tem muita gente, né, que não crê em Deus, em religião, não crê em Deus, né? Religião é só um meio da gente se entender com Deus, né? Eles também dizem que isso é tudo acaso, é a imaginação de vocês. Você, fulano, a pessoa quando fala isso é de uma estupidez muito grande, né? Porque é impossível ser tudo por acaso e impossível as religiões terem explicações que dão o sentido disso tudo, as coisas serem razoáveis e você achar que aquilo é o acaso. Você tem que achar que as pessoas são idiotas e só ter uma pessoa inteligente no mundo é você que é ateu, tá? Cara, sério. De novo, do ponto de vista de Fá, de novo, porque eu já falei outras vezes aqui, do ponto de vista de Fá, ser ateu é uma coisa natural, você pode ser ateu sem não afetar nada. Mas, e eu respeito os caras, olha só, é uma decisão de vida, você decidiu viver dessa maneira e faça isso da forma mais digna possível. Esse é o entendimento que eu tenho, que eu passo de Fá. Claro que o entendimento que as pessoas têm do catolicismo, ou do cristianismo, principalmente do evangelho, é muito ruim, muito péssimo. Você vai ser condenado ao inferno. Tem um vídeo que vai sair
Já está feito. Depois tem umas datas aí para frente aí sobre essa teologia infernal, né? E as consequências dela. Mas é isso. Então, bom, vamos lá. E aí, bom, o que acontece é o seguinte. Isso tudo é para falar para vocês que você pode ou não acreditar no supernatural. Você acreditar ou não nele, não vai mudar. Ele vai continuar existindo e vai continuar afetando a sua vida e afetando as pessoas, tá certo? Cara, isso você tem que entender isso. Em algum momento, eu não vou poder contar essa história aqui, senão eu gasto mais meia hora e não quero gastar, já gastei 15 minutos aqui só de introdução, né? Mas é um papo importante isso aqui. O homem decidiu se afastar de toda essa parte mística, esotérica, que é o que dominava o entendimento, né? Na ausência de outras explicações, você buscava todas as explicações aqui dentro do contexto religioso. Na verdade, você não buscava, você usava as explicações do contexto religioso, porque o contexto religioso sempre teve essas explicações. É isso, é por causa disso, isso. Você sabe outra coisa? Não. Então é isso. Entre você não saber nada e você entender daquela maneira, você usava daquela maneira. Aí teve, a partir do humanismo, as pessoas, não, nada disso, não pode, depois veio Descartes, né, o método cartesiano, o método científico, não sei o quê. As pessoas disseram, ciência, tudo é ciência, né? Igual a gente viu aí na pandemia, a ciência maravilhosa. A ciência da falta de comunicação, da restrição de liberdade, a ciência principalmente da boca calada, né? Ninguém podia falar, só podia falar aquilo que o cara queria. Ninguém podia, eu acho que não pode ser isso. Não, se cala sua boca, você vai ser... Só faltou prender as pessoas que eram também cientistas e queriam falar, olha, eu acho que talvez não seja bom assim. Cara, impressionante, né? Então essa é a ciência, muito aberta, sem nenhum preconceito, né? Ciência não tem preconceito. Nossa, ciência tem ética, valores. Cara, tem nada mais... A ciência, né? Os cientistas e a ciência... É um repositório de preconceitos, gente ruim, mentirosa, enganadora, e tantas coisas. Por quê? Porque são pessoas, inclusive cientistas, essas pessoas que se dizem cientistas, que fazem ciência, são pessoas que não têm nenhum compromisso com a ética, nenhum compromisso com nada, com a moral, com nada, com valores. Eles estão com compromisso de fazer a coisa dele, tanto que todos os grandes problemas que a gente teve na humanidade, ditadores, extermínios, eram todos apoiados por cientistas, eugenia, todas as teorias, escravidão, preconceito, racismo, tudo isso era fartamente apoiado por pessoas que se diziam cientistas, por médico, por estudante, por psicólogo. Cara, tudo aquilo ali tinha apoio da comunidade acadêmica de algum determinado lugar. Aí depois o pessoal mudava e dizia, não é bem assim, mudamos de ideia. Se mudou de ideia, mas naquela época era você que apoiava. Eugenia, todas as teses que suportaram coisas ruins eram suportadas por pessoas extremamente inteligentes. Racismo, inclusive, foi uma coisa muito forte em relação a isso, né? Muito forte em relação a isso. Suportada por cientistas, não, realmente são inferiores a aquilo. Cara, tem teses absurdas, as pessoas não inventavam do zero, né? Mas o que eu estou falando não é isso, não queria falar mal, mais uma vez falar mal de cientista, não queria falar só que Esperanto não existe, é que nem isso tá em Fá, né? Tem um Udu chamado, tem uma história, um dia eu vou ler mais histórias de Fá, aí vou falar sobre essa história que está em Ogundaiká, né? Não, perdão, Ocaranhicá, está em Ocaranhicá. Está em Ocaranhicá, que é isso, né? Do cara que veio, que não, só acredita em Deus, que não acreditava no supernatural, essas coisas, e se ferrou, né? Então ele fala, tem a história e mostra o exemplo lá do negócio. O que a história mostra, né? Uma coisa muito ruim. O supernatural está aí, os feitiços está aí, as coisas do mal está aí, o mal, pelo menos ele está aí. Você pode acreditar ou não, mas o fato de você, não, eu não acredito, cara, isso não vai mudar o fato de vai continuar existindo, né? Vai continuar existindo. Então se acomoda nisso. É igual o Gabriel Garcia Marques, que fala, olha, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? É verdade, é essa aí. Você pode não acreditar, né? Mas está tudo por aí. Então, você apenas tem que entender como você vai viver, né? E esse supernatural que existe aí, né? Não é só porque eu estou falando que existe. Cara, todas as religiões, né? A Umbanda, Candomblé, Kardec, né? E outras religiões orientais, não sei o que, todo mundo reconhece que existe um supernatural, explica ele, cada um dá explicações diferentes para as coisas, mas
Cara, o supernatural existe e é reconhecido por um monte de gente, né, em período do tempo. Aí você vai querer dizer o seguinte, não, a explicação é que todas as pessoas que acham que o supernatural existe são idiotas, são ingênuas, são burras. Só eu que não acredito, que sou um naturalista, um humanista, e que eu digo que estou certo. Então você vai dizer assim, você é o inteligentão e todas essas pessoas são idiotas, né? Ou seja, é você presumir que todas essas pessoas que acreditam no supernatural, elas acreditam baseado em crendices, que elas não viram as coisas acontecerem, não viram os efeitos, ou elas foram enganadas. Não, você se iludiu, você se enganou. Cara, sério, isso, porra, se for isso, parabéns, cara, parabéns, você vai estar muito bem, tá? Mas não é o que acontece, né? Que nem também eu dou um exemplo clássico, né? As pessoas que, também historiadores, né, que pesquisam lá religiões lá antigas, né? Principalmente lá na Grécia, o pessoal acreditava nessa bobagem de politeísta, aqueles montes de Deus, Olimpo, Parará. Aí eu penso assim, realmente acreditavam naquilo, né? Ou seja, o supernatural de ontem não é igual ao de hoje, que tem umas manifestações. Então aquelas divindades não se manifestavam como manifestam hoje, né? Ou seja, os caras eram burros, né? Aqueles caras que eram extremamente inteligentes eram burros. Eles construíram templos gigantescos, caros, trabalhosos, construir um templo daquele naquela época era uma tarefa de anos e anos e anos, uma coisa cara e um trabalho imenso, né? Para nada. Eles construíam para nada, para uma coisa que não existia. Ou seja, eles não tinham nenhuma prova que aquilo havia. O que não é verdade, né? Você pega algumas pessoas... Então, assim, a primeira pessoa é essa, você achar que... Esse pessoal acha que é isso. Não, eles são tolos, eram bobos, eles se iludiam. Umas fantasias. O que eu digo assim, cara, você, de novo, você é o inteligente e todo mundo lá é idiota. Todo mundo é idiota. Só porque eles estavam aí há, 2.000 anos atrás. É isso. Então, seja, todo mundo 2.000 anos atrás era burro. Tá certo? Era burro. Só é inteligente agora. Os caras brilhantes, né? Então, acho que não pode ser assim, né? Tem que ter algum motivo para isso. Mas vamos lá. Então, é só para essa introdução. Então, o que acontece? Esse assunto, então, vai ao encontro dessas coisas que eu gostaria de falar. Então, vou falar sobre a Adé, feita essa longa introdução do que eu falo. Então, existem de fato esse negócio de Adé, vamos falar de Adé primeiro. São coisas que afetam a nossa vida, tá certo? E aí o que acontece? Essa religião traz pra gente sobre essa forma, né, de Adé, essa manifestação de uma série de explicações sobre coisas que acontecem com a gente, né? Então, e a formatada nessa é uma forma de Adé, que são esses espíritos, a gente chama os africanos chamam de feiticeiras, né? Adé ou Yami ou Xurongá, tudo é a mesma coisa, tá? E o que é isso, né? Para você reconhecer o que é e o que não é. Primeiro, a Adé basicamente faz parte da cultura oral do povo, tá? Você não vai encontrar, no que pese, sim, existem definições disso em Udu, em versos de Fábio, né? Está explicado lá, mas a dieta é muito, muito forte na cultura oral. A tradição oral tem muito mais conhecimento de exemplos, de coisas que acontecem, coisas certas e coisas erradas, inclusive. A melhor documentação disso sobre a Adé foi feita pelo Verger. O Verger ele fez um artigo no qual ele documentou os versos de Fá ligado. O Verger fez alguns trabalhos muito legais, cara. E nesse caso de Adé, o trabalho que ele fez é definitivo. É esse e não tem mais nenhum outro, tá? Você não precisa nem ficar procurando outro que não tem. Esse é o trabalho. Eu já vi muitos livros de Adé, tem algumas coletâneas legais, eu já li, que resumem coisas interessantes, muito ligadas à tradição oral. Então, né, eu tenho uns 2 livros interessantes, mas falam sobre a tradição oral de Adé. Menos sobre Fá. A parte que está em versos foi o Verger que trouxe, que está lá documentado. Eu já comprei alguns livros também em inglês, né, de gente que decidiu escrever e mulheres que escrevem, que são lixo completo, lixo para você pegar assim, de queimar, porque aquilo deveria ser queimado porque não vale nada para a humanidade, cara. Então, estou muito cuidado. E a Adé, aí o que é, né? A Adé tudo é o mal. Então, olha só, vamos lá. A Adé ela está ligada ao mal teológico, ou seja, o mal que vem de Deus, né? Por quê? Porque nesta religião, o Deus, ele é supremo e absoluto, né?
Então ele emana dele tanto coisas boas como as coisas ruins. O Olodumare é o Deus supremo e absoluto. O Olodumare é como se for, é como se fosse o... Eu não gosto de usar a Bíblia como exemplo, eu não gosto. Mas ele é como se fosse o Deus do Antigo Testamento, da Gênesis, da Torá, né? Aquele Deus que tudo saía dele, ele fazia papá. É porque depois, né, depois do exílio babilônico, o pessoal inventou que não, Deus é só amor, só faz coisa boa. Aí é porque tiveram que criar o diabo para isso. Mas o Deus supremo, o Deus absoluto, né? Ele é o que representa o Olodumare. Então tem lá nos versos, eu tenho vídeo sobre isso, eu tenho um livro, inclusive na Amazon, que eu falo sobre o poder feminino, que está lá. Recomendo que vejam isso. Se você quiser entender esse assunto, vê o livro que eu falo sobre o poder feminino. Inclusive eu vou complementar com mais... Tem algumas coisas que eu tirei do livro, não botei no livro, eu vou botar agora na próxima edição, a próxima versão dele, né? Vai ter todas as informações de Adé lá. Né? Eu fiz mais focado no poder feminino, vou botar agora a parte de Adé também, que, cara, deixa esse livro para registrar, vou usar esse livro que já está pronto para registrar isso. Então, é isso. Então, aqui que é o mal teológico, né? Então, assim, Deus colocou aqui para atrapalhar a vida. Na verdade, é o sentido que está com o próprio Verger interpreta no final e fala, é o equilíbrio, né? O sentido do equilíbrio. Se você tem muito demais, a dia entra atrapalhando, se você está indo bem, vai lá, então, ou até ajuda, atrapalha. Então, a Jé é assim, a Jé é negativa? Não, a Jé não é negativa. Nessa religião, negativo só usa de algum. A Jé é uma força que pode, neutra, que pode cair para um lado ou para o outro, fazer o bem e fazer o mal, baseado. E claro que pode fazer o mal conduzido por pessoas, dentro do livre-arbítrio, não é só teologicamente falando, né? Agora, mas apesar dela fazer o bem ou o mal, a recomendação que eu dou para você, de tudo que eu sei, assim, se afaste disso, não use isso, não se meta com isso. Não é alguma coisa para você ficar pedindo nada. Você pode receber coisas para aquele determinado momento, para o seu merecimento. É um instrumento de você, às vezes, receber. Você pode estar no momento que Deus decide, e é verdade, eu estou te falando agora coisas de... Eu estou falando que não é só o que está nos versos, não. Eu estou falando muita coisa que está no verso, estou falando também coisas de prática de consulta, de jogos. Então, você pode estar no momento que você precisa receber, e esta força será mobilizada para lhe ajudar, tá? Ó, está no seu momento, você tem um merecimento, você vai ser usado para lhe ajudar. Porque um dos instrumentos da existência de Adé é o próprio teste do merecimento da sua boa-fé, do seu caráter. Porque nessa religião, o que está no centro da religião é o bom caráter. Quem não sabe, eu já falei aqui em vários vídeos, é o bom caráter. Então, Adé, ele tem a figura, a Elenini, que é a divindade do infortúnio, né? E eu sempre coloco que tem 4 divindades em Fá que você deve considerar sempre, que é Olodumare, Exu, Orunmila e Elenini. Para mim tem gente que coloca como 3, né? Que fazem uma tríade. Minha visão não. Minha visão são 4. Tá? É um quadrilátero. Tá? São 4 você não tem como falar de Fá se não falar de Elenini, Adé e a minha, não tem como. Isso assim, não tem como você fechar as coisas se você não fala sobre isso. Por quê? Porque é o momento em que você é como se fosse, não citando a Bíblia, que eu não gosto de citar, mas no Jó, o Satã lá do Jó, né? Aquele que vai testar para ver se você é a pessoa merecedora das bênçãos de Deus, né? Ou seja, Deus espera o bom caráter. Assim como o Iuá, o bom caráter, ele é o que Deus espera da gente, o modelo aguardado, esperado. O Adé é aquilo que nos testa para que a gente esteja, que o caminho do bom caráter, o caminho das boas ações, ele seja tomado por nós por opção e não porque a gente está, não por conveniência, entendeu? Então, que foi o caso de Jó. Eu adoro aquele caso de Jó, porque tem muito a ver com aquilo, né? Porque o cara sofre mesmo assim, ele permanece, não, eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Depois ele recupera tudo que teve lá, porque foi apenas um teste, ou seja, ele é submetido a um teste, nas piores condições, ele passa e demonstra assim, ele demonstrou assim, eu sou a pessoa de bom caráter, então o que eu tenho é porque eu merecia ter, tá certo? Aí Deus retorna tudo para ele. Adé é a mesma coisa, Adé é o mesmo, Elenini, né? Na verdade, Adé está ligado a Elenini, né? Entendeu? A Odu também, aí tem umas ligações complexas aqui, e há um lá. Não tem como a gente falar assim, Elenini, se não falar sobre
a Jéssica falar sobre Yaon lá e falar sobre Odu. São 4 coisas que estão ligadas, mas não vai ser o dia de... Né, isso não é assunto para vídeo, isso é assunto para textos e tal. Então assim, então a Jé é nesse sentido, né? Por que eu estou falando disso? Quando vocês entenderem o que eu estou falando, vocês vão entender o que acontece depois disso, né? Então é esse instrumento de equilíbrio que balanceia para ser usado. Então não é para você, não adianta assim, não se associa a isso, cara, não faça uma coisa dessa, não perca seu tempo, não é um instrumento para você se associar, ela vai atuar. Aqui em Fá, o que tem em Fá é o seguinte, o que tem em Fá é você aplacar a Jé, a gente não pede nada a Jé, a gente recebe. É o momento, olha, você vai receber, a Jé vai lhe ajudar. É alguma coisa tipo assim, você recebeu isso por seus méritos e por seu bom comportamento. Mas não é alguma coisa que você vai atrás, você corra, não vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer através da Jé. Ou seja, o Fá não é um banda, no qual você vai lá, vai fazer, vou fazer um trabalho para a Pombogira me ajudar, para o Exu me ajudar. Cara, isso é um banda, certo? Que também lida com a Iê, né? Mas isso não é Ifá. Ifá não é assim, não. A gente não faz isso com a Jé, você recebe, você não pede, né? A outra coisa importante é que a Jé só existe no Aie, está nesse contexto aqui ligado. Por isso que as coisas atuam diretamente na gente, aqui nos afetam, está ligado no Aie, tá? E a outra coisa importante é que não existe ebó contra a Jé, né? Vocês sabem disso, não sei que você... mas não é ebó para acabar com a Jé. Não tem. Isso está em Samejo, a mesma história que trouxe ela vindo, o final do verso, tem outro verso lá no qual ela persegue Oxalá, e Oxalá é salva por Urumilá, né? Tem a história interessante, né? Aí no final, as Ajés estão lá, vulneráveis, presas lá, e Urumilá podia pegar lá e acabar com todas elas. O que ele faz, Urumilá? Não, solta com o compromisso de obedecer às determinações de Urumilá. Coisa interessante, tá vendo? Então, as Ajés continuaram no mundo. Na verdade, as Ajés vieram ao mundo dentro de Urumilá, né? Olha que coisa interessante. As Ajés vieram do Urumpoê dentro do estômago de Urumilá pela história, né? Isso é uma história, gente, mas vieram através de Urumilá, foram colocadas no Aie, elas não voltam por Urum, elas estão no Aie. Naquele verso, aquela história, ele poderia ter acabado com ela e disse, não, vai continuar aqui, ou seja, não só. Aí tem outro verso que está, se me engano, é o Fumejo, Ossá, talvez, eu já não lembro se é no Fu ou no Ossamejo, pode ser Ossá, em que quando Odu recebe o poder, né, de Olodumare, Odu, a esposa mítica de Urumilá, né? Lembrando que, como eu já falo muitas vezes, existem muitas palavras com o mesmo significado. Então, Odu não é os Odus que a gente risca, Odu é Odu, a esposa de Urumilá. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Urubá é um negócio bem complicado, hein? Tem que entender o contexto. Então, Odu, a esposa mítica, ela veio com o poder de Olodumare, que recebeu, e ela veio para fazer o bem ou o mal. Isso está lá no meu vídeo que eu falo sobre a Jé. Então, tudo isso existe com permissão de tudo. Quer dizer o seguinte, essa coisa, esse sistema, esse contexto que a gente passa, existe com essa parte. Então, assim, não adianta, então não procure, isso existe porque existe, e não tenha boa conta. O que você faz é afastar, você retorna ao comportamento que você deveria ter para que você afastar aquilo. Você faz existem liturgias que você faz para aplacar elas, para obter a calma delas, acalmar elas, mas aquilo não será resolvido se você não mudar. Ou seja, como tudo em Fá, é necessário que você mude o seu comportamento para que você, né, melhore o seu caráter, para que você não seja mais afetado por a Jé. Tá? Então as pessoas estão preocupadas, então assim, não tem contra, não tem nada contra, e não tente usar esse tipo de espírito, né, de Jé a seu favor. Você vai só arranjar confusão para sua vida. Entendeu? Confusões que podem permanecer muito tempo, né? Lembrando que a Jé são diferentes de fantasma, desses espíritos que ficam aí, né? Sobra aí que o espírito que é Umbanda cuida, são coisas bem mais fortes, e os efeitos de Jé na nossa vida são temporários. Você vai passar por alguma tribulação, depois aquilo ali volta e volta ao normal, tá certo? Por quê? Porque ela faz um tempo para prejudicar. Eu não sei que tem alguns outros motivos especiais que ela pode permanecer. É importante entender que as mulheres têm esse poder de forma natural, né? Tem poder de forma natural,
e que não existe necessidade nenhuma de fazer iniciações para Adé. Se você quer, assim, mulheres estão ligadas a Adé? Então, por quê? É o poder feminino. Está no meu livro, né? O poder feminino. A Adé está ligada ao poder feminino. É ela que traz esse poder feminino, esse feitiçaria, esse negócio tudo é feito através de Adé. Lá em Fá existem muitos exemplos, muitas histórias, muitas mesmas histórias, no qual sempre a Adé e as mulheres são retratadas da forma negativa. É isso mesmo. Negativo. É o uso negativo de Adé, da feitiçaria, das mulheres contra os homens, assim, ali está lá. Por quê? Está retratando, de novo, não vou estender essa discussão aqui, mas está retratando o mau uso de uma coisa que existe, tá certo? O mau uso de uma coisa que existe. A Adé ela vem implacavelmente para cobrar das pessoas o que devem ser, o que devem fazer, e tem pessoas, mulheres, que usam isso de forma inadequada contra outras pessoas, tá? E essas mulheres que aparecem em história de Fá, sempre ligadas à feitiçaria, sempre são combatidas, sempre são destruídas, morrem, não sei o quê, sempre tem o pior destino possível nas histórias, tá? Então, e o que elas causam? Elas causam problemas muito sérios, por exemplo, causam doença, por exemplo, elas fazem com que, no outro vídeo tem lá o que ela faz, eu não vou repetir aqui, mas assim, rapidamente posso dizer que, por exemplo, uma das coisas que faz assim, remédios que não funcionam, você toma remédio que não funciona, isso. Abortos estão ligados à dieta. Tem muita gente que acha que aborto é Biorum. Não é verdade. Aborto não é Biorum. Aborto está ligado à Adé. Porque o Biorum é só depois que você nasce, né? A Adé é quando você está lá no negócio. O útero está ligado à Adé, né? O útero feminino está ligado à Adé. Então tudo que acontece no útero, gente, está ligado à Adé, tá? Ela também está ligada a você perder coisas, né? Você perder dificuldades adicionais que você não tinha, para você poder recuperar. São coisas. No vídeo sobre a Adé que eu tenho lá, eu falo longamente sobre os problemas que a Adé pode causar. Tem uma lista de coisinhas que pode fazer. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é isso. Eu disse para você a causa que existe, parará. Estou falando para vocês não se envolverem com isso. E também estou dizendo que não tem sentido ritos iniciáticos. Eu quero ser do culto. Olha só, nenhuma mulher precisa dizer que quer ser do culto. Por quê? Porque a mulher já é Adé, né? Ela já é Adé. Ela já está ligada a ela. E se está no Aie, olha só, se está no Aie, se esse é uma energia, um espírito que está no Aie, não existe necessidade de iniciação para isso. Por quê? Porque você já está aqui no Aie. Você só faz iniciação quando você vai se ligar com coisas do Orum. Por isso que existe na religião as iniciações. O que está no Aie não precisa de iniciação. Já está aqui, você já está ligado a ela. Então essa coisa de fazer, vou te iniciar em Adé, olha só, a pessoa está apenas, ou ela é ignorante, ou ela está só te enganando, tá certo? Assim como assentamento, assim, mais uma vez, não tem necessidade de fazer assentamento para alguma coisa que já está no Aie. Você não tem que assentar alguma coisa ali. Por quê? Porque o assentamento é uma ponte de energia entre nós e o Orum, né? Por isso que você faz um assentamento, principalmente no culto de Orixá. Porque aqui o culto de Orixá tem assentamento, porque você tem essa pontezinha aqui, né, esse buraquinho de minhoca aqui que liga aqui dois contextos energéticos diferentes. Então ali é feito para esse sentido. É uma antena de concentração, né? Como a Adé já está no Aie, não há necessidade disso. Então não tem necessidade de você ter assentamentos de Adé, e não tem necessidade de você achar que você precisa fazer iniciações para isso. Se você está fazendo isso, se você fez, cara, lamento mesmo. Cara, você perdeu tempo, dinheiro, ou se envolveu com coisas que não deveria. Você pode ter assentamento que é o seguinte, existem iniciações, é o seguinte, um grupo de pessoas se reúne, aí você faz iniciação naquela sociedade ali para quê? Não, olha só, gente, aqui, né, é como se fosse uma maçonaria. Mas isso é uma relação humana que você vai estabelecer, entendeu? Se você se inicia numa sociedade de pessoas ali, é como se você estivesse montando a sua maçonaria. Eu te ajudo, você me ajuda, o que eu falar você obedece, o que todo mundo combinar o outro faz, né? Vira uma força do mal igual a Mind8, né? Aquela agência que extorquia extorque os influenciadores aí para atuar em nome dela, fazendo as coisas que o pessoal paga para fazer, né? Como se fosse uma máfia. É isso aí. Você vira um mafioso, você entrou numa sociedade mafiosa. Então você pode estar fazendo para isso, você estabelecer vínculos, né? Em Fá a gente chama disso de... Tem uma liturgia chamada Imulé, né? Que é para você estabelecer vínculos de promessa. Então você cria um vínculo de promessas de que aquelas pessoas não vão se trair, vão se obedecer, vão se ajudar, né?
Então você faz ali um mulherzinho para você, com promessas de sangue, que não sei o quê. Então, você está fazendo ali uma associação humana. Por quê? Porque você não tem que fazer esse tipo de associação para associar a Jé. Tá? Então, e a Jé, o tempo todo em Ifá ela é tratada como basicamente por aplacar. Na sociedade iorubá, isso é uma coisa que não veio para cá. Ela é tratada, aplacar esse tipo de coisa, esse tipo de insatisfação, é feita pelo culto Geledé, né, que é associado a Yaunlá. Yaunlá é uma divindade. Geledé, e o Geledé não é um culto de Adjé, assim, ó, se alguém acha que não é um culto de Adjé. Geledé é um culto que é um festival, né, justamente para o contrário, para aplacar Adjé, para aplacar essas forças, né? Então tem o culto de Geledé, o festival é para isso, né, para que os homens, para você se conciliar com essas energias femininas. Por quê? Porque a sociedade lá é extremamente machista, masculina, com atitudes e comportamentos ruins, no que pese também respeitarem muito a mulher. Então eles fazem um culto anualmente com o Geledé para aplacar isso. Não veio para cá, é uma coisa muito plástica, muito ligada à sociedade dele, e tem coisas também que não são ligadas a nós, ou seja, não tem muito sentido. A forma como a gente vê as mulheres na sociedade é diferente. A motivação que eles têm, a necessidade que eles têm de fazer o Geledé, nós não temos aqui. Por isso tem certas coisas que não se transferem, né? Mas Geledé é apenas isso, né? Ele acha, não, a sociedade de Geledé é porque elas são as feiticeiras. Não, não é verdade. São as pessoas que eram chamadas justamente para aplacar aquilo ali. Lembrando, vou repetir, os efeitos de Adjé na vida da gente são temporários, eles trocam, eles vêm e vão embora, podem vir para ajudar, podem vir para atrapalhar, tá certo? Né? Você faz, através de Ifá, você só dá uma aplacada ou dá uma ajudada nesses dois pontos aqui, quando está te ajudando e quando está te atrapalhando, tá? É isso, você vai navegando nesse negócio aí. Então, sugiro muito cuidado para você se envolver com a ideia, porque você pode estar se envolvendo apenas com pessoas, né? Vocês estão se envolvendo apenas com uma máfiazinha de pessoas que quer fazer aquilo ali. Por quê? Porque teologicamente não tem sentido muita coisa que eles falam, tá? Esse é um caso. E só para encerrar, a Adjé, então, sim, a Adjé justifica um monte de problemas que podem ocorrer com as pessoas, como eu falei, problemas temporários, dificuldades, aquelas cascas de banana, aquelas pedras que você dá uma topada, né? E a solução dos problemas está em você ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que seja uma pessoa correta, porque é o que Deus espera da gente. Então, a Adjé, no que pese fazer nossos problemas, você resolve rapidamente, sem precisar fazer mal nenhum, apenas se corrigindo, aplacando para acabar aquele efeito e você se corrigindo. E muita coisa, vou repetir, mesmo você não fazendo nada, com o passar do tempo, as coisas podem se resolver. Existem casos especiais de pessoas que estão ligadas, não sei o quê, mas os casos especiais é tratado como casos especiais, tá? Não precisa vir com a explicação genérica. Bom, pronto. Esse é o caso de Adjé. Agora vamos falar de Ebiorun. Ebiorun são espíritos de pessoas que nasceram, morreram e ficaram no Ayé, né? É como se fossem fantasmas, né? Só que eles nascem ainda infantis, são espíritos infantis que nascem e formam aqui no Ayé também, é mais uma coisa do Ayé, uma sociedade de espíritos que se associam, né? Que criam uma amizade. E por que eles ficam aqui? Porque existe um processo, está no meu vídeo, está no livro que eu fiz, eu tenho um livro só sobre Ebiorun, tá? Um livro de boa qualidade, não é aqueles livros de má qualidade que você tem lá no Amazon, tem de gente que escreveu. Eu vi os livros tem um livro que está na Amazon, né? Ebiorun, Conrads of Raven. Cara, um lixo, completo, né? O meu é bom, leia o meu, tá? Então, existe aqui esse associam, né? E são pessoas que, isso tudo, bom, o que acontece? Elas não vão por um, elas ficam aqui no Ayé, tá? Então, e por quê? Porque elas rejeitam, porque, lembra, aí tem um conceito, eu não quero, já tem 44 minutos, caraca, eu falo demais, né? Vai levar uma hora também. Então, são pessoas que querem sair da linhagem. Lembra que existe você da linhagem? Essas pessoas tiveram um aborrecimento muito grande nesse processo de nascimento, na infância delas, pela questão do mal humano, e elas morrem, né, ou provocam a morte delas, e elas se recusam a voltar ao Orun porque não querem voltar para aquela linhagem. São pessoas que sofreram uma decepção muito grande, né? São pessoas que sofreram muito. Então elas recusam voltar para a linhagem original dela, tá certo?
e essa é uma coisa que recusam voltar para a família que elas estavam, né? Porque lembra que eu falo que a gente nasce e renasce na mesma família. Então essas pessoas, por algum motivo ali, esse espírito quando vem para aqui, ele se aborrece, ele tipo assim, eu não quero mais participar dessa família. Então ele não vai por um, porque se for por um ele vai participar da minha família, então ele fica por aqui. Fica perdido aqui, no Aie. Mas fica perdido, é mais assistido por orixá, é uma coisa interessante. Não são os fantasmas que ficam aí, né? Esses obsessores, esses quiumba, o pessoal da Umbanda cuida. O Ebiorum, ele está arrumado. Tem gente tem espíritos que tomam conta dele, os orixás tomam conta dele. Eles se recusaram a voltar para aquela linhagem original, uma coisa que eles podem fazer. E tem os motivos deles, né? E esse espírito que acontece com o EB é que eles criam um vínculo entre eles e acabam tomando uma parte. Lembra? Eles abandonaram a família. Então, esse espírito que ficou aqui, acabam eles sendo uma família, criando um laço. E isso é o problema. Que quando o orixá pega um desses aí para nascer, e isso acontece aos montes, gente, olha só, acontece aos montes. Tanta gente aí que nasceu que é de Ebiorum e não sabe que é de Ebiorum. Veio de Ebiorum, veio desse grupo aí, né, inserido uma nova linhagem familiar. É o orixá que traz isso aí. Todo mundo, se é um caso assim, 100% das pessoas que querem ficar grávidas e pedem intervenção de orixá, 100% os filhos vão sair do Ebiorum. 100%, essa parte fica tranquila, tá? E qual o problema do Ebiorum, né, na vida da gente? Primeiro, a bicu é aquele que não quer nascer. E é um caso muito raro, tá, de Ebiorum, muito raro. Acontece pouco, sim acontece, você tem que tratar muito bem. Na verdade, são espíritos são almas, espíritos que sofreram muito, são almas, vamos chamar almas, né? Que sofreram muito e às vezes pode ser que o orixá está trazendo eles à vida, eles não querem trazer, ou não querem vir naquela família e trazem lá, ou pode até estar adotando um comportamento ruim. Isso não é muito claro, não. Eu poderia trazer todas essas. Você pode usar essas 3 explicações que eu dei. Entendeu? Bom, e qual é o problema que Ebiorum traz para as pessoas? Tá. Quando existem pessoas que vêm de Ebiorum e não tem nenhuma consequência. Então, assim, nem todo mundo que vem de Ebiorum tem algum tipo de consequência, tá ligado? Não tem, nem todo mundo, tá? Tudo depende da situação, como você entrou, como você saiu. Cara, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas não, o fato de você ter um filho que veio de Ebiorum não significa que ele vai trazer consequências dos outros, né? Daquelas coisas de perseguições do espírito de Ebiorum. Não significa isso. Tem outros problemas quando você traz um espírito que não é da sua família, da sua linhagem, problemas de carência, necessidade de ser atendido. Então existem outras necessidades, mas você não pode associar sempre uma coisa à outra, não associa uma coisa à outra. Quando existe essa... Então assim, lembra, tem vários casos. Veio de Ebiorum, não tem problema nenhum, você vai ter, como qualquer alma que sofreu num outro processo de vida, que quer ser inserida naquela família. Ela pode ser inserida numa família. Aí tem gente que vai ser inserida na família que adota aquela família, ou que também não gosta daquela família. Tá certo? Eu já vi um caso de gente que fala, eu não me sinto família, eu odeio meus familiares. Cara, uma pessoa que fala isso, que não consegue viver com a família, odeia os familiares, não quer saber de ninguém, tipicamente pode ser uma pessoa de Ebiorum que foi colocada na família e ela não gostou da família e acabou. É uma interpretação desse caso. Eu já vi uma pessoa se declarando disso, eu morri de vontade de falar com ela sobre isso, mas eu falei, não, que eu vou arranjar confusão. Entendeu? Mas pode ser um caso desse, né? Existem casos, o que eu queria falar aqui sobre os casos que atrapalham. Então, o que não tem, né? Que eu vou falar já que não tem. Vou tentar aproveitar meus minutinhos aqui, né? Para não passar de 1 hora. Não existe aquela coisa que tem gente que fala assim, os seus problemas é porque você deixou uma esposa no céu, um marido no céu, filhos no céu, a família no céu, no Orum. O céu seria Orum, tá? Céu seria Orum. Cara, isso é uma bobagem profunda. Não existe isso. Não existe isso. Lá no vídeo de Ebiorum eu explico. Não existe isso. Tem 2 ou 3 vídeos sobre isso. Isso, assim, a pessoa não sabe o que está acontecendo com você. Não tem ideia. Aí ela joga essa para ver se você acredita. Então entra no caso da conversa fria. Ela fala, você acredita, aí você vai seguir aquilo ali. Que você achou uma explicação. Achei uma explicação. Todo mundo quer uma explicação rápida pelo que está passando. Quando você tem um problema, o que as pessoas não querem fazer? As pessoas não querem mudar o comportamento delas para poder sair daquela situação e não querem investir muito tempo no sentido de buscar a causa daquele problema. Ninguém quer.
Você consulta o babalô, o cara quer resolver você o problema em 20 minutos, meia hora ali no máximo, quer te despachar já com o ebó pronto para fazer. É isso, né? Já era assim no Búzios, continua sendo aqueles babalô de Opelê. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, ali a pessoa não está interessada em saber qual é a causa real. Ela está interessada em carimbar você com um problema que possa endereçar ações aí posteriores de ebó para você fazer, coisas para fazer para ele. É isso, tá? Acontece aos montes. Ah, todo mundo é assim? Não, claro que não. Tem pessoas que são assim. Provavelmente essas que vão dar justificativa. Ah, é porque você tem uma esposa no Orum que está te sabendo, o marido no Orum. Mentira. Por quê? Porque não existe nada, não existe um texto, um verso que fala esse tipo de coisa, essa relação, essa consequência. Não existe. Ah, eu tenho um aqui. Sim, você pode ter. Alguém inventou esse. Sabe o que? Cara, ó, você escreve um versinho. Ah, tá aqui esse mitozinho aqui, ó. Aí você olha assim, é mito falso, inventado. Entendeu? Entendeu? Não é um mito de verdade. Falso no sentido, né? Falso tem que ser um mito inventado. O cara inventou assim, você tem uma situação, aí você cria um mito para dizer o seguinte, ah, esse é o mito que justifica isso. Não, você pode criar qualquer coisa, né, cara? Você escreve no papel, ah, tá aqui, cara, como cansaram de fazer no candomblé, né? Candomblé tem um montão de mito de orixá que era um mito conveniente que o cara inventava para justificar as atitudes dele, a falta de caráter dele, tudo aquele negócio que o cara inventava uma história de orixá para justificar isso, né? Tem amigos que, né, na época do pessoal do candomblé, o pessoal discutia, cansava de falar isso, né? Ah, o cara precisa se justificar. Ele cria a história que queria criar. Acredita quem quiser criar nessa história idiota que a pessoa acreditou. Então a primeira coisa, não tem essa coisa do deixou ninguém te atrapalha, por quê? Lá no dia, porque a vinda, o nascimento, a vinda para o Aê, né? A nossa vida é uma opção. Você faz isso por opção. Você não é jogado aqui para ser espiado, para sofrer. Você faz por opção. Então não existe essa de negócio. E outra coisa, não existe nada em Fá, nada que descreva que você tem uma família lá, que você é casado. Existe uma linhagem, mas não existe nada que justifique esse tipo de coisa. Que você é casado no Orum, que você tem filhos no Orum, que você deixa esposa, que você deixa marido, e que eles ficam com ciúme e ficam atrapalhando você aqui. Inclusive existe separação física do Orum daí, não tem essa coisa de falar, cara, olha meu vídeo que eu fico falando lá meia hora ou mais sobre os motivos teológicos pelo qual não existe esse tipo de comparação, que isso aí é uma coisa idiota, absurda, que não tem nada que justifica isso. Bom, então a primeira coisa, isso não existe. Mas o que tem, né, cara? Agora vamos falar o que tem para encerrar aqui. O que tem é o seguinte, de fato, essa situação tem que ser diagnosticada ainda em infância, porque quando existe essa relação de Ebê-Orum, o que acontece? Perturba a vida da criança, vai trazer transtornos para a criança e vai afetar ela da infância até a, sei lá, adolescência, pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, pode prejudicar a facilidade de aprendizado dela, distração. Existem vários transtornos que a medicina, quando a medicina não reconhece uma doença, ela diz que é transtorno. Vários transtornos que o pessoal da medicina diz que são justificados através do Ebê-Orum, que ficam perturbando. Então, de fato, quando essa alma nasce, ela tem esse vínculo com o Ebê-Orum, isso vai trazer um monte de transtorno. Mas isso quando tem que ser tratado? Cara, tem que ser tratado na infância. Por quê? Porque à medida que isso vai andando assim, o que vai acontecer em adultos, isso vai acabar. Gente, você não vai ter adultos de 20 e 30 anos ligados ao Ebê-Orum, porque já acabou, gente, já acabou o efeito. O efeito é quando eles estão garotinhos, ainda estão no início da ligação com eles ali. Aí depois adulto não tem mais esse tipo de coisa. O adulto é afetado pelo Ebê-Orum. Não tem mais. Você pode, como adulto, você pode pedir ajuda, isso é verdade. Você, como foi um adulto de Ebê-Orum, você pode pedir ajuda para o Ebê-Orum para te ajudar. Isso é fato, pode acontecer. Tá certo? Não acho que você deva recorrer a isso, mas pode acontecer sim, tá? Mas o que acontece com o adulto? O adulto, ele sofre as consequências deste período que ele ficou passou atormentado por esse espírito, então, assim, né? Por essas almas que estão aqui. Então, assim, é um gradual, você vai crescendo, a partir daqui acabou, não vai ter mais. Mas esse período aqui pode ter te trazido consequências, transtornos que ficou, você atrasou, colégio, relação com as pessoas, relações humanas, você não pôde desenvolver. Então, esses distúrbios, né, vão lhe afetar aprendizado, relação, cara, uma série de coisas. E que vão te fazer ser um adulto, cara, complicado. Um adulto aqui. Mas foi o quê? Porque não foi cuidado aqui. Então, quando você tem que tratar de Ebê-Orum?
na infância, no máximo até a adolescência ali. E a partir daí, depois disso, já expliquei, não tem muito sentido. Você não vai ter esse vínculo dessa maneira, você só vai ter os problemas que você conseguiu ali. E o problema da Bicu? A Bicu, da mesma forma, a Bicu nasceu para morrer. O momento que a Bicu vai morrer não é muito claro, existem os versos, aqui eu já mostrei para vocês o livro do Alex Coco, né, que é muito bom. Então você pode ter a Bicu se manifestando até em pessoas grandes, né? Uma das histórias é quando a mulher, ou quando ela ia casar, né? O momento que a Bicu marca para morrer é isso aí. O que nem sempre pode ser caracterizado com a Bicu, né? Pode ser caracterizado com uma pessoa que realmente botou um vidro. Eu diria que essa história, no que pese os versos, as histórias do Alex Coco serem corretas, tem essa história da pessoa que marca para morrer quando vai casar, né? E aí vai encontrar a cobra no quarto, tem uma série de coisas. Eu acho que já li essa história se eu não li, um dia eu leio. Alguém peça, eu li essa história do negócio. Eu diria que isso não necessariamente significa que seja Bicu. Pode ser pessoas de ciclo curto. É outra definição que tem, né? Pessoas que nascem para viver, poucos que querem voltar, tá? Isso existe, pessoas de ciclo curto. Ela já nasceu com o objetivo de ficar poucos anos aqui e voltar, né? E aí sim você pode fazer um esforço para que aquela pessoa não volte, tá? Você tem que trabalhar com o Ori daquela pessoa, porque na verdade tudo foi planejado via Ori. Então tem um trabalho forte aí para você poder fazer uma das saídas para isso é a iniciação, porque você tem que morrer e nascer de novo, para você poder ter uma nova vida, um novo objetivo. Então algumas vezes tem soluções complexas para isso aí, tá certo, né? Mas era isso, nós estamos chegando nos 56 minutos aqui, e é isso que eu queria falar de Ebiorum. Então eu queria só dar essas dicas para vocês. Essas dicas estão no livro que eu fiz, que está na Amazon, e estão lá nos vídeos. Vejam os vídeos que eu falei sobre esse assunto. Eu acho que eu falei bastante sobre isso. Hoje aqui também eu falei um montão de coisa, talvez eu tenha falado coisas novas, algumas dicas novas. Se alguém se interessar, é só procurar, bota comentários, às vezes a gente complementa alguma coisa lá. Como eu falei, por isso que eu fiz aquela longa introdução, né? O assunto tem a sua complexidade, tem justificativas, isso é um troço muito complexo para ser natural, essas coisas são muito bem amarradinhas, tá? O Ebiorum é um caso muito, muito legal, assim, ninguém fica preocupado com o Ebiorum, não é uma coisa ruim, em princípio não é ruim, pelo contrário, se você receber uma criança de Ebiorum, cara, você recebeu uma benção, você foi agraciado, o Orixá está lhe dando a oportunidade de trazer uma dessas almas que estão perdidas nesse aí aqui para poder botar na família. Você recebeu uma missão de altíssimo nível para executar, tá? Você tem que entender o seguinte: você é uma pessoa boa e recebeu um desafio que é cuidar dessa alma aqui, através dessa criança que nasceu. Isso é uma coisa importante para vocês terem em cabeça. Não é um mal, não é uma maldição que é o seu caro. Quando você encontra um caso de Abicu, que é raro, você tem que ir lá porque vai trazer muito aborrecimento para você, vai trazer muita infelicidade, tem muito aborrecimento, mas acontece, é raro. Mas a Abicu tem que ser tratada como o que é, como um caso de um desvio, e não caracterizar que todo mundo está no Ebiorum seja Abicu, e não é verdade, que eu estou tentando explicar aqui, né, em todo mundo lá. Mas, e a recomendação é que procure um bom valor em Fá para cuidar dessas questões de Ebiorum na época certa, para você evitar os transtornos psicológicos, transtornos comportamentais, transtornos mentais que vão ocorrer transtornos de comportamento, vão ocorrer todo transtorno, né? Pois é, por que é transtorno? Porque a medicina não sabe, você tem um mal, a medicina não sabe a causa, como é que nasceu, como é que cuida. Ela tem no máximo ali uns remédios ansiolíticos para você segurar seu comportamento, mas assim, só para isso, mas ela não trata nada. Ela vai em cima do sintoma e te dá um sossega-leão lá para aquilo lá. Ela não sabe a causa. Aí como ela não sabe a causa, não pode diagnosticar como doença, porque não sabe o que está acontecendo, né? Aí eles chamam de transtorno. Então, entendeu? Tudo que o médico fala, isso é um transtorno, porque é o seguinte, não é doença. Ele não sabe o que é. Não é doença, é um transtorno. Então por isso você pode cuidar dos transtornos também, né? Em Fá vai cuidar dos transtornos lá, que a gente vai fazer algumas coisas para tentar afastar esse transtorno de você. E acontece, né? Existem várias coisas que podem ser feitas aí, às vezes de médio e de longo prazo, às vezes de curto, assim, que pode dar uma segurada, né? Nunca é um assunto, nunca às vezes é tão simples quanto as pessoas queriam que fosse. Tá bom? Olha, espero que tenha sido útil, que eu não tenha enrolado vocês muito tempo aqui nessa 1 hora, tá? Abraço a todos.